Boa tarde, pessoal, tudo bem? Essa tarde chuvosa, fria, boa para sentar para assistir uma live da escola, né? A gente vai começar aqui mais um papo de escola, da escola Antônio José Peixoto Miguel. A gente tem feito essas lives desde o início da quarentena, do nosso isolamento. E toda live a gente busca um assunto que seja interessante, um assunto que esteja em alta aí, que as pessoas estejam comentando. E hoje a gente vai trazer um assunto dentro do nosso programa, né, do que a gente trabalha sobre o Setembro Amarelo já na escola, que a escola tem um projeto já há muitos anos chamado Celebrando a Vida, né? Ele começou mais tímido, ele foi ganhando forma, o nosso projeto lá da escola, e hoje ele tem esse nome, Celebrando a Vida, onde a gente tem a culminância das coisas no Setembro Amarelo, falando sobre prevenção do suicídio e todas as questões que envolvem também a saúde mental e outras ações que acontecem ao longo do ano. E teve uma live sobre isso semana passada, que as meninas explicaram bem sobre isso. A Glaucia, a Lê, a Vanusa falaram sobre esse programa que a gente trabalha na escola, esse projeto. E hoje eu vou conversar com uma psicóloga, uma jovem e bela psicóloga, a Isadora Loureiro, e ela vai tirar umas dúvidas para a gente sobre saúde mental, né? Esse tema que a gente escolheu para trabalhar hoje, já que a gente está no Setembro Amarelo, e é importante falar sobre saúde mental. E ela vai poder esclarecer para a gente algumas dúvidas, vai explicar algumas coisas, a gente vai conversar um pouco sobre saúde mental. Aí, Ei, acho que a internet ainda está meio tímida, mas tá abrindo. Vamos lá. Pronto. Boa tarde, ainda. Isa. Boa tarde, tudo bom? Tudo bem, querida? E você? Tudo bem também. Tá me ouvindo direitinho? Tô, tô. Tá bom, também estou ouvindo bem. Pessoal, a Isa para os íntimos, né? Pode me Doutores, chamar. Adora Loureiro, aí, psicóloga clínica, jovem psicóloga, mas ela já faz atendimentos e ela já tem uma certa experiência na área. E eu pedi, né, vamos, Isa, lá conversar um pouquinho com a gente sobre isso. E ela foi maravilhosa, uma fofa, ela aceitou, ela abriu mão do tempo dela. Ela estava em horário de atendimento, ela adequou o horário aí para poder conversar com a gente. Então, assim, obrigada, Thaís. Eu sei que é difícil tirar um tempinho da rotina, da correria do dia a dia e do seu trabalho. Muito obrigada, tá? Sério mesmo, por você poder estar aqui participando com a gente. E sempre que precisar, pode me chamar. Tô sempre à disposição. Não sei se é a minha internet ou se é a sua, tá falhando um pouquinho, tá distorcendo a imagem, mas você tá conseguindo me ouvir? Tô ouvindo. Tá me ouvindo? Tô ouvindo bem, só não tô conseguindo ver a imagem nítida. Eu tô vendo Deixa eu ver como é que tá direitinho o meu aqui. sinal. Tá, então vamos continuar, porque também hoje o tempo tá chuvoso, e a gente tem esse problema aqui em Nova Almeida, né? Tempo chuvoso, a nossa internet já não é das melhores. Então vamos lá, pessoal. A É gente verdade. falou que vai conversar hoje sobre saúde mental. E a gente ouve algumas coisas sobre saúde mental, por exemplo, mente sã, corpo são. Tem algumas coisas, algumas informações que a gente já sabe que é importante, a saúde da mente, mas ainda não é um assunto amplamente divulgado, não é uma coisa muito dita, não é uma coisa até mesmo muito valorizada pela gente, às vezes, né? Que a gente pensa assim, se o meu corpo estiver dando conta, a mente também aguenta. Mas às vezes a gente sabe que não é assim. Né? Ultimamente a gente Uhum. tem falado um pouquinho mais sobre isso. Ainda falta, eu acho, muita informação, informação verdadeira, correta, né? Aquela informação que realmente é útil. Mas já está se falando um pouquinho mais sobre a questão do suicídio, que é uma coisa muito difícil de ser dita e mais precisa ser dita, né? Tem essa questão. E a saúde mental, que eu acho que caminha junto com toda essa questão de prevenção ao suicídio. Eu Com sou certeza. professora de geografia, trabalho na Escola Antônio José Peixoto Miguel, sou professora também da disciplina Projeto de Vida, por isso faço as lives aqui quase toda quarta-feira, né? A gente reveza com as outras professoras, buscando falar desses assuntos para as famílias, para os alunos e para a comunidade que está aberta aí para poder, quem quiser participar, quem quiser assistir. Inclusive, no final, a gente vai deixar um tempinho para a Isa responder algumas perguntinhas
alguma dúvida, alguma sugestão de pergunta aí, vocês podem mandar que eu tento perguntar para ela no final, tá bom? Bom, já me apresentei, vou abrir espaço para a Isa se apresentar, depois eu vou começar a fazer minhas perguntas para ela. Tá bom. Eu sou Isadora, como que a Franciele falou. Sou psicóloga clínica em Nova Almeida. Já tenho 3, 4 anos de formada, mais ou menos 4 anos de formada. Sou especialista em terapia cognitivo-comportamental. E atualmente tenho meu consultório particular, tendo aqui em Nova Almeida, como eu já falei. E fui convidada por ela para falar um pouquinho sobre saúde mental. Ainda mais que junta o Setembro Amarelo e essa situação que a gente está vivendo hoje, né? Então, casou perfeito. Setembro Amarelo e a pandemia. Então, a gente vai fazer uma conversa, um bate-papo. Quem quiser perguntar, como ela falou, no final a gente vai abrir para perguntas também, que eu respondo algumas dúvidas que surgirem. Tá bom. Vamos lá. Primeiro, para esclarecer, né? A gente tem ideia, mas não sabe muito bem definir. O que é saúde mental? Como que a gente pode entender saúde mental? Saúde mental a gente define como um estado de bem-estar. A gente fala que estar bem com a nossa saúde mental é estar bem com nós mesmos. Não é deixar de ter aqueles sentimentos ruins que a gente tem ao longo da vida, como tristeza, raiva, angústia. Muita gente acha que eu tenho uma saúde mental boa, então eu não vou ter nenhum sentimento ruim. Não, não é isso. Ter saúde mental boa é a gente saber lidar com essas emoções. É a gente saber lidar com as tristezas, com as adversidades da vida, enfrentar as dificuldades do dia a dia mesmo. Então, ter uma boa saúde mental é isso. É lidar com os nossos problemas. Saber lidar com ele. Não é deixar de ter problema. Porque deixar de ter problema a gente nunca vai deixar, né? Perfeito. As questões mesmas. E estar bem com nós mesmos. Isso... De resumindo, é isso. Para não entrar muito na teoria, para não ficar maçante. Uhum. E quais são os problemas de saúde mental mais frequentes, mais comuns, né? Então, não é só pela pandemia, tá? A gente está vivendo numa era da depressão e da ansiedade, que a gente fala que a depressão e a ansiedade é a doença do século. E realmente não é por conta da pandemia. A pandemia, infelizmente, agravou alguns casos, mas hoje em dia a gente vive muito na era da depressão e da ansiedade. Por conta da sociedade mesmo. A sociedade está cada vez mais exigente, mais perfeccionista. Então, essa questão que eu falei, que a gente acredita que a gente não pode sofrer, que a gente não pode estar triste, é muito, muito pesado. Faz com que a gente realmente adoeça. Que a gente não aprenda a lidar com as nossas emoções. Então, a era que a gente está vivendo da sociedade, das redes sociais também, da vida perfeita das pessoas que a gente fica vendo, causa muito, muito mal-estar na gente. Porque a gente vê a vida das pessoas, a gente fala, nossa, todo mundo vive bem, todo mundo vive feliz, só a minha vida que é ruim, só eu que tenho problema. E a gente entra num quadro de ansiedade, de depressão, de exigências com nós mesmos. Então, a depressão e a ansiedade está sendo a doença do século, devido à pandemia agora e por conta da sociedade mesmo, que está cada vez mais sendo corrida, mais exigente, mais perfeita. A gente já caminhava, né? A sociedade já caminha para um estrago da nossa saúde mental, né? Ela não é cuidada e a gente vive num meio tóxico, digamos assim, para nossa saúde mental. E ainda mais Pode falar, pode falar. Ainda mais para os jovens, né? Que estão adolescentes e jovens que estão no início da vida adulta ali, lidando com uma série de coisas. Aí vem as frustrações, vem as dificuldades. E parece tudo tão perfeito, como você disse, na vida dos outros, nas redes sociais. As cobranças são tantas, né? Com relação à aparência física, com relação à estabilidade financeira, o que estudou, já se formou. Então, é uma série de cobranças, exigências que realmente não ajudam a saúde mental, ainda mais dos jovens. E a gente fica muito refém das redes sociais. A gente fica olhando as pessoas só felizes o tempo todo, então a gente acredita que aquela é a realidade da pessoa. Só que a gente tem que entender que as pessoas, é claro que vão mostrar só o lado bom da vida. Nas redes sociais, a gente só vai permitir as pessoas verem aquilo que a gente quer. Ninguém vai postar vídeo chorando, ninguém vai postar que tá triste, ninguém vai postar que tá mal, né? E hoje em dia, não sei se você reparou que os jovens estão cada vez mais fazendo procedimentos estéticos. Estão cada vez mais jovens se modificando totalmente. Então, para os adolescentes que estão na mudança do corpo, isso é muito ruim, porque eles acham que eles estão naquele corpo, né? E que eles são os únicos que estão passando por fases do corpo, modificações no corpo, e o outro está perfeito, o outro está bonito, o outro foi o que você falou, está com muito dinheiro, ou já conseguiu ter uma profissão, ou já conseguiu escolher qual é a carreira que quer seguir. Então, é muito complicado. A gente tem que prestar muita atenção que a vida do outro
não é parâmetro para a vida nossa. Não É, pode até fazer um essa comentário, comparação. né? A gente assim, acompanha algumas coisas em rede social, até porque acho que todo mundo gosta de olhar, de publicar umas coisas, ver a vida dos outros. Tem gente que parece que vive de férias, né? Tipo assim, aquela vida. Mas, gente, Perfeito. óbvio, a pessoa só está mostrando o lado bom, né? Ela não mostra 24 horas do dia, ela mostra ali, de repente, 15 minutos do dia dela. A hora que ela acordou e estava Uhum. bacana, a hora que ela foi numa academia, a hora que ela viu um cachorro bonito, passeou, fez um negócio bacana, postei. Aí você olha aquilo, você pensa, nossa, a vida dessa pessoa é perfeita. Mas é 15 minutos do Isso. dia dela. E os outros 23 horas e 45 minutos? É real, igual a nossa. É, Verdade. exatamente. Isso, é muito bem colocado, principalmente para os jovens. Por que que a gente tem a sensação de que cresceu a quantidade de pessoas com problemas ligados à saúde mental? Realmente aumentou ou a gente está falando mais sobre isso? Realmente aumentou. A gente não via muitos casos de depressão e ansiedade por conta disso, porque a sociedade não era tão exigente como é hoje. Hoje em dia a gente precisa estar cada vez mais trabalhando cedo, a gente precisa cada vez mais estar buscando uma profissão cedo, a gente precisa cada vez mais ser perfeito. Então, assim, a gente está nessa era da perfeição, dessa felicidade plena, dessa felicidade absoluta. Então, as pessoas acabam achando que só elas que têm problema, só elas que são tristes, só elas que têm os defeitos. Então, isso realmente faz com que aumente muito os casos de depressão. Já haviam estudos que falavam que o século XXI iria ser o da depressão e da ansiedade, e realmente está sendo. Então, você falando dessa questão do. Leva um pouco a questão do consumo e do sistema que a gente vive, né? O nosso sistema econômico, político, social, o próprio sistema capitalista. Ele quer vender, quer gerar uma série de consumidores, consumidor de tudo quanto é produto, consumidor até de cirurgia plástica, né? Que é o caso. Então, a gente Uhum. tem aí uma realidade da nossa sociedade. E isso Eu não tenho era a realidade dos nossos de todo. avós, por exemplo, né? Eu tenho pacientes de 14 anos que eles estão bravos com os pais porque eles não querem dar um iPhone 10, não querem dar o último iPhone. E tem um iPhone que já é bom. Então, assim, eles já estão nessa de querer ter o melhor celular, de ter a melhor roupa, de ter aquilo, de ter tudo por consumismo, igual você falou, da questão do capitalismo mesmo, né? Então, E tá um sempre querendo ter. egocentrismo também, né? Um egocentrismo muito grande. E acredita que vai suprir algumas necessidades, que às vezes a pessoa pode ter o melhor iPhone, o melhor corpo, mas não vai melhorar em nada o sentimento que ela tá sentindo, né? Uhum. Falta Sim, o bem sentir. material ele nunca vai suprir as outras questões, né? Mas a gente tende a ter esse sentimento. Eu acho que é próprio É, do ser humano, né? A pensar que alguma coisa material vai suprir alguma outra carência, alguma outra necessidade. Mas a pessoa está meio triste, vou comprar isso aqui que vai me alegrar, mas é claro que não. A gente já E pode. percebe, é, a gente já Mas depois. percebe algumas pessoas fazendo meio que o caminho inverso desses valores, né? Eu acho que começa a aparecer exemplos disso e cada vez mais de pessoas que já pregam o lado contrário, de você sair um pouquinho da sua caixinha, do seu egocentrismo, do que você quer para você o tempo todo, eu, e Uhum. enxergar um pouco em volta, né? De repente, esse caminho inverso seja necessário, porque a gente, ao longo E dos anos, a sociedade foi tão individual, foi se tornando tão individualista. Então, primeiro as minhas necessidades, primeiro o meu desejo, primeiro o que eu tenho que alcançar para mim, e de repente não é esse o caminho, o melhor caminho para todo mundo. Né? exatamente. Falar sobre saúde mental é muito importante, mas muitas vezes as pessoas tratam com indiferença ou com preconceito quem sofre com esses problemas. Como mudar isso? Então, infelizmente, mudar a cabeça das pessoas a gente não pode, né? Eu não posso chegar para alguém que não entende e falar, não, você tem que entender e impor alguma coisa. O que a gente pode fazer é continuar conscientizando, fazendo lives igual a gente está fazendo, ou fazendo panfletos, falando em escolas, falando em empresas sobre a saúde mental. Porque como a ansiedade e depressão não tá em exames, a gente faz exame de sangue e vê, tô com ansiedade, tô com depressão, então as pessoas falam, é frescura, não tem exame que prove. Então a gente acaba entrando nessa de que é uma frescura. Só que a gente tem que tratar como sendo uma doença. Assim como um ataque cardíaco, assim como uma pressão alta, assim como uma diabetes.
Então, o que a gente pode fazer é continuar conscientizando essas pessoas, mostrando que é uma doença real, que é uma doença que existe, que não é frescura, que não é falta de Deus, que não é falta do que fazer. Então, o que a gente pode fazer é isso, continuar conscientizando essas pessoas dessa forma. Porque, infelizmente, Uhum. mudar a cabeça das pessoas a gente não pode, né? Então, o que a gente pode Sim. fazer, que está no nosso alcance, é isso. Quando alguém falar, é frescura, a gente for dar informações, mostrar que não é, mostrar realmente que existe, mostrar dados que provam que depressão e ansiedade é uma doença que precisa ser tratada. Então, é trabalhar dessa forma. Uhum. Falar sobre o assunto eu acho que é o mais importante, né? Em todos os lugares, em todos os ambientes. Há um tempo atrás, né, eu digo, por exemplo, quando eu estudava, não se falava sobre isso dentro da escola. Hoje em dia a gente Uhum, fala dentro da escola. E os próprios fala. colegas, eles falam entre eles têm já essa liberdade. É. Uhum, O que para isso é minha verdade. geração não era tão comum. E as próprias Uhum. redes sociais, hoje em dia, elas funcionam como um meio importante dessa informação. Os memes, as figurinhas, né? Se as redes sociais forem usadas da forma correta, é muito bem-vinda. Infelizmente, nem Uhum. todo mundo usa com o intuito de ajudar, né? Sim, eu vi um negócio legal esse dia que mexeu comigo, que estava assim, a gente não tem todo o conhecimento para lidar com depressão, com esses problemas. A gente vai se educando ao longo da vida, né? Vai aprendendo a lidar com isso. E eu vi uma figurinha que era assim, nossa, eu tô depressiva. Aí a menina falava assim, nossa, mas o dia tá tão lindo. Aí a outra, eu tô tendo um ataque cardíaco. Ah, mas o dia tá tão lindo. Você não fala isso pra uma pessoa que tá tendo um ataque cardíaco, mas você fala pra uma pessoa que tá com depressão. Então é falta de empatia, de entender realmente a dor do outro, né? O que o outro está passando. O Não é que pode fácil, porque como ser, você disse, não é nada físico. sim. Você não está vendo ferimento, você não está vendo o exame mostrando a doença. Então a gente tende a não acreditar no que não está vendo. Uhum, exatamente. E o que para mim é uma coisa sofrida, para você pode não ser. Então a gente tem que entender que o que o outro sente é diferente do que eu sinto e assim vai indo. Pra gente parar com essa questão de julgamento, né? Como essa Uhum. questão que você falou, mas como você pode ter depressão? A vida é linda. Não existe isso, né? Sim, e nem todo mundo vai passar pelas mesmas coisas da mesma maneira. Isso também é muito importante. Com Acho que essa certeza. questão da sociedade de colocar todo mundo na mesma caixinha faz um pouco Uhum, isso também, a gente achar que a gente tem que ter sempre o mesmo comportamento que o outro. E não é, né? exatamente. Cada ser é único, cada um vai lidar de uma maneira com as coisas. Uhum. O que para mim é bom pode não ser bom para você e vice-versa, né? Sim. Porque o momento atual, pandemia, isolamento social, crise econômica, está sendo tão ruim para a saúde mental das pessoas. Eu falei assim que eu coloquei o título da live Saúde Mental, mas eu poderia ter colocado como não surtar na pandemia, como manter a sanidade mental, porque a gente tem ouvido muito isso, as pessoas falando, né? Gente, eu vou enlouquecer. Então, como, né? Por que esse momento está sendo ainda mais sofrido para a nossa saúde mental? Eu vou falar um pouquinho no final como fazer pra gente não surtar, não pirar de vez. E agora eu vou responder por que tá causando isso. Porque as pessoas acreditam que é uma vida ruim, não é uma fase, que não vai passar. Tá? A gente está na pandemia, a gente mudou nossa rotina todinha e a gente é muito imediatista. Então a gente não vê lá na frente. Então a gente acha que aquilo ali acabou, vai ser para sempre assim. E a gente está vendo muito no jornal só notícias ruins, só questões de mortes. Então a gente fica, realmente a gente pira. A gente fala, nossa, tá morrendo muita gente, então vai ser minha vez também. Vou morrer, o mundo vai acabar e entra nesse ciclo. Só que o que a gente tem que fazer? Vamos parar de ver jornal. Pesquise coisas que realmente vão ser relevantes. Ah, vamos ver aqui os números de pessoas que estão com Covid, mas também vamos ver quantas foram tratadas. Entende? Tem pessoas que foram tratadas e tá tudo bem, e a gente vai sair dessa, a gente já tá encaminhando para vacina. Então a gente tem que parar de achar que o momento atual é o definitivo, que vai ser isso e pronto. Entende? Muita gente é imediatista nesse sentido. Paramos de trabalhar também. Muita gente teve que parar de trabalhar, foi obrigada a parar de trabalhar. Aí acha que é o fim do mundo, né? Que não vai voltar nunca, que aquilo ali é aquilo e pronto, não vai sair dessa. Então entra nessa questão de ter saúde mental adoecida por conta disso, de achar que é uma vida ruim e não uma fase e vai passar. E A questão outra coisa, tirar. a gente poderia não sair de casa, mas a gente tinha liberdade de querer sair se a gente quisesse. E Uhum. agora a gente tem
a não sair. Então, isso também prejudica muito. A gente fica, nossa, eu não posso sair, não vou sair mais, não tô vendo gente. Então, você acaba adoecendo realmente. Sim, a sensação de liberdade, ela foi um pouco privada, né? A gente perdeu um pouco da nossa liberdade. Mesmo igual Sim, você falou, que eu não quero sair hoje, mas eu não quero pela minha vontade. Agora a gente não sai porque não pode, que a gente a gente é evita ao obrigado. máximo. É, a gente até sai, mas assim, aquelas situações extremamente necessárias. Então você tem que ficar evitando e pensando quando você vai sair de casa. Isso. Mas o que a gente percebe é que precisa de um exercício de ver o lado bom das coisas, né? É clichê? É. Mas existe esse exercício de ver o lado bom das coisas. Por exemplo, eu estou trabalhando em casa. Uhum. Não é de todo ruim, mas também não é de todo bom. Por exemplo, o que não é de todo bom? Eu estou disponível o tempo todo, porque celular, WhatsApp virou 24 horas por dia, 7 dias por semana. É ruim? É péssimo. Mas, por outro lado, eu consigo fazer as refeições com mais calma. Eu posso levantar já na hora que eu estaria chegando na escola, eu posso levantar. Então, é algumas vantagens? É. Mas eu sei que não é a realidade de todo mundo, né? Cada um, como a gente disse, cada um tem a sua realidade. Mas tentar puxar o lado bom aí de alguma coisa e o que a gente está aprendendo também com isso tudo, né? Eu acredito que a gente está aprendendo alguma coisa com essa lição toda aí desse momento. A internet está girando. Tá me ouvindo, Isa? Ah, Agora eu tô, era a minha internet mesmo. Agora eu tá, coloquei a minha 4G. tá. Então, Que sim, ouvindo, tá. exatamente. Mas eu ouvi. Então, assim, realmente a gente tem que ver o lado bom das coisas. Não é questão de lúdico. Ah, veja o lado positivo das coisas. Não é só isso. Porque às vezes tem coisas que a gente realmente vai passar, vai sofrer, vai ser sofrido, vamos chorar, vamos passar por aquela sensação, aquela emoção. Mas chega. Agora vamos pensar o que a gente pode fazer com relação a isso. Vamos buscar soluções para melhorar. Entende? Foi o que eu falei. Saúde mental não é você não ficar triste. Não é você não ter raiva, não é você só ter sentimentos bons. Não, não é isso. É você saber lidar com essas emoções, saber lidar com esses sentimentos ruins que vão aparecer. E foi o que você falou, tudo tem um lado positivo. Vamos olhar o lado negativo, mas vamos olhar o positivo também. Tudo tem uma solução. Uhum. Tem uma colega que comentou aqui, sair de casa me traz ansiedade. Eu também tenho sentido um pouco isso, assim, uma certa ansiedade. Eu acho que é natural, né? De quando você tem que ir a algum lugar e também pensando nos próximos meses, nos próximos dias, o que, que vai acontecer. Eu tento fazer esse Uhum. exercício de não ficar lembrando disso e não ficar pensando. Mas a gente acaba pensando, ainda mais agora com a questão do retorno às aulas. Aí eu fico me imaginando, assim, como que eu vou sair de casa, o que, que eu tenho que fazer quando eu chegar na escola, como que eu vou me lidar com os alunos. Então eu fico, assim, criando na minha cabeça uma rotina e isso vai me dando uma ansiedade. Eu sei que eu estou errada de fazer isso. Não, todo mundo tem ansiedade. A ansiedade é natural do ser humano. Todo mundo tem ansiedade. É impossível a gente se livrar da ansiedade. Tá? O que a gente tem que fazer é ir com ansiedade mesmo. E é normal, você voltou, você saiu da sua rotina, entrou em uma outra rotina e agora você vai sair da sua rotina de novo, e vai entrar em uma outra, né? É óbvio que vai causar ansiedade. É tudo muito novo. O que a gente está vivendo é muito novo. Eu nunca passei por algo parecido. Então é impossível não causar uma ansiedade, não causar uma angústia, né? E a gente, é Sim. isso, quando você está em casa, você não sabe, será que amanhã a gente vai poder sair? Será que eu vou pegar o Covid? Será que se eu ir no supermercado eu vou pegar? Nossa, mas minha máscara, será que está contaminada? E vai entrando nos pensamentos muito, muito ruins. Então a gente tem que batalhar contra os nossos pensamentos. Isso aí. A mente tem poder, né? A força do pensamento. A gente ouve isso e realmente parece que é verdade, né? A gente tem essa sensação mesmo. Que quando você atrai muito, o seu pensamento atrai muitas coisas. Como as emoções, sentimentos interferem na saúde mental, principalmente das crianças e adolescentes. Aí falando mais da questão da emoção mesmo, né? Do sentimento. Como Isso as ao longo do emoções, o quê? tempo. Emoções e sentimentos interferem na saúde mental de crianças, jovens, adolescentes. É aquilo que eu falei, as emoções são incontroláveis. A gente sente emoções e aí a gente não, principalmente criança e adolescente, não sabe lidar com tristeza, não sabe lidar com raiva, não sabe lidar com esses sentimentos ruins. Então ela entra em parafuso, digamos assim. Fala, caramba, eu tô sentindo isso, o que que é isso? Eu não sei o que que é isso.
Então, quando a gente trabalha, explica o que são as emoções, explica o que são os sentimentos, a criança consegue identificar o que ela está sentindo e, com isso, saber o porquê ela está sentindo aquilo e conseguir modificar. Entende? Então, assim, a gente tem o poder de modificar os nossos pensamentos, que vão modificar as nossas emoções e sentimentos. E emoções e sentimentos são sinônimos. É que nem naquele filme Divertidamente, é uma boa para as crianças entenderem os sentimentos. É exatamente aquilo. E explicar pra ela que tá tudo bem você sentir raiva, tá tudo bem você sentir tristeza, tá tudo bem, são sentimentos, são emoções que a gente sempre vai sentir, desde pequenininha até a vida adulta. Então a gente tem que aprender a lidar com isso, explicar, mas por que você tá sentindo raiva, por que você tá sentindo tristeza? Não julgar jamais a criança também, porque ela tem sentimentos como a gente. Uhum. Então, assim, o começo de tudo é na infância, né? Explicando as emoções, explicando o que são os sentimentos, a criança vai conseguir interpretar e modificar a forma dela pensar com relação àquela situação. Então, você já falou um pouquinho mais ou menos sobre isso. Como que os pais, ou responsáveis, e nós, professores, né, podemos identificar os sinais que indicam instabilidade emocional, surgimento de algum transtorno, algum problema na saúde mental de uma criança, por exemplo. Até onde é normal é o choro, a birra, a tristeza, e aonde que a gente tem que estar atento, até para nós adultos, né? Você acordar triste um dia, a gente sabe que tem as questões hormonais, tem uma série de coisas que mexem com a gente. Então, até onde é normal, tanto para criança quanto para adultos, e aonde a gente tem que começar a prestar atenção. Então, quando a criança, o adolescente ou até a gente mesmo começar a ter sintomas de muita angústia, a gente não saber identificar o que a gente está sentindo, a gente apresentar excessos de choro, chorar muito por nada, chorar o tempo todo, querer se isolar, ou a criança que não antes era super carinhosa, super tranquila, apresenta muita agressividade, começa a ter comportamentos agressivos, começa a querer se isolar. Criança, a gente vê que não é comum criança ficar triste, né? A criança passa a maior parte do tempo feliz brincando. Então, se você observar que seu filho parou de brincar, parou de falar com você, tá querendo se isolar, não quer mais fazer o que ele antes gostava de fazer, é um ponto pra gente se preocupar. Se não surgiu nada de grave, uma morte de um ente querido, se os pais não se separaram, se não tá tendo briga em casa e essa criança modificou o comportamento todo, é muito importante buscar uma ajuda profissional. Porque pode ser alguma ansiedade, alguma depressão que a criança tá vindo a ter. Assim como no adolescente e no adulto também. Então, pra gente, a gente tem que identificar os nossos sentimentos. Eu tô sentindo tristeza por quê? Tem sentido eu ter essa tristeza? Tem algum motivo? Não tem. Então, vou procurar ajuda para ver se é uma tristeza patológica, digamos assim. Se é uma tristeza que não existe e a gente tá triste por nada. Uhum. Então, por exemplo, nesse momento atual que a gente está vivendo, vai ser normal essa alteração de sentimento e de emoções, né? Eu Com acho que certeza. praticamente todo mundo está passando por isso nesse momento, então a gente pode sossegar um pouco aí com a ansiedade, que a gente provavelmente vai passar por essa, né? Mas e mesmo quando acabar a pandemia, a gente vai continuar tendo ansiedade, a gente vai continuar tendo os nossos sentimentos. A ansiedade faz parte do ser humano. A ansiedade está com a gente. O problema da ansiedade é quando ela acaba dificultando a nossa vida. Quando a ansiedade impede a gente de fazer as coisas, impede a gente de trabalhar, impede a gente de ter convívio social, aí a gente começa a se preocupar. Mas a ansiedade normal que a gente está vivendo, nossa, mas será que amanhã eu vou poder sair? Será que essa pandemia vai acabar quando? A vacina vai sair quando? Normal, é natural. Uhum. E também a gente oscila muito, né? Eu acho que isso também é muito normal. Isso mostra que a gente está num caminho natural das coisas. Tem dia que é um pouco mais positivo, que parece que as coisas estão um pouco melhores, né? E principalmente agora, nesse momento, que a gente tá pensando muito nisso. Então tem dia que parece que é um dia mais fácil, parece que as coisas estão quase normais. Aí tem dia que não, tem dia que fala, nossa, meu Deus, o que aconteceu? Mas depois oscila de novo, então eu acho que é, como você disse, né, um processo bem natural mesmo. Uhum, uhum. Isa, por que que é importante cuidar da saúde mental? Você como psicóloga, o que você diz pra gente? Então, a saúde mental bem faz com que a gente não tenha prejuízo na vida. Como eu falei da ansiedade, assim como a ansiedade, a depressão também causa prejuízo na vida. A gente para de sair, a gente para de se comportar, a gente para de fazer coisas rotineiras. Então, a gente cuidar da nossa saúde mental faz com que a gente não tenha prejuízo na vida. Vai trazer um equilíbrio nas nossas emoções. A gente vai perceber, eu tô triste, mas tem motivo para eu estar triste, então vou sofrer por isso, vai passar, vai ficar tudo bem.
não é não deixar de sofrer, não é deixar de não ficar triste. Ah, não, posso ficar triste porque eu tenho uma saúde mental boa. Não, não é isso. É saber lidar com essa tristeza. Então, cuidar da saúde mental é muito importante para não causar prejuízo na nossa vida. E para a gente saber lidar com as situações do dia a dia. Que vão ter momentos bons, que vão ter momentos ruins. E vai sendo assim, sempre. Você, como psicóloga, você aconselha o autocontrole? É alguma coisa nesse sentido? É tipo isso. É você saber sentir. Por exemplo, tem motivo para eu estar triste? Tem. Então, vou ficar triste, vou me permitir ficar triste. Eu tô com motivo para ficar triste, vou ficar. Ai, mas não tem motivo para ficar triste. Vou fazer alguma coisa, vou distrair, vou pensar em outras coisas. Entende? É isso mesmo. É essa questão. A gente tem que pensar, eu tô triste por uma determinada situação. Situação a gente não muda. O que a gente muda é a forma de pensar sobre essa situação. Então a gente tem que trabalhar para ir modificando nossos pensamentos. Uhum. Entende? E frente à situação. Uma professora colega nossa comentou aqui embaixo, né? Segundo a OMS, todos os dias 3 mil pessoas no mundo cometem suicídio. Isso é assustador. Sim, 3 mil pessoas no mundo. Sim, é muito. Realmente, é um dado bem alarmante. Uhum. E é a causa que está mais matando os jovens também. De 10 a 19 anos. Eu vi alguma E coisa não é. sobre isso. Não é pela Uhum. pandemia, né? Era um quadro que já vinha evoluindo mesmo naturalmente. Infelizmente, a gente está vivendo numa era também de muito trabalho. Então, os pais acabam. Não é culpa dos pais que eu tô falando, tá? Mas, assim, às vezes os pais têm outras preocupações, acaba deixando um pouquinho de lado o filho. Fala, é criança não tem preocupação nenhuma, não. E vai deixando de Uhum. lado. Então, a criança fica sem um acolhimento, fica sem entendimento sobre aquelas emoções que ela está sentindo e acaba não sabendo o que fazer. Então, infelizmente, o suicídio é uma forma dela se livrar de uma dor. Sim. E geralmente o convívio social, ele ameniza um pouco esses sentimentos, né? Ou pelo menos ajuda. A escola é um ambiente que ajuda, a igreja, os amigos, é onde a pessoa pode falar, pode se abrir. Principalmente a gente está levando em conta que crianças e jovens, né? Que, por exemplo, os pais estão trabalhando o dia todo. Quem que essa criança vai conversar, vai se abrir? Geralmente vai ser com os Uhum. colegas da escola, vai ser assim. E E aí todo mundo outra dentro de casa guarda mais ainda o sentimento. coisa. Uhum. E tem a questão que vai se abrir com os pais acabam, né, cortando. Falar, não, isso é uma besteira, não tem como você sofrer por isso, não. E aí acaba, infelizmente, causando esse prejuízo na criança. Uhum. E no Uma coisa interessante, assim, nunca fui ao psicólogo, mas uma coisa interessante que eu ouço os psicólogos falarem é se permitir viver o luto, igual você falou, né? Se permitir viver uma tristeza. É um erro tentar parecer bem, feliz, quando você não está bem e feliz, tentar passar uma imagem para as pessoas. É um erro, Com né? certeza, com certeza. A gente tem que viver as nossas emoções. Tem coisas que realmente são tristes, não tem como a gente não sentir. Não tem como. Igual a gente vê muitas pessoas hoje em dia terminam um relacionamento e no outro dia já tá feliz, já tá saindo, já tá se divertindo, só que na verdade tá sofrendo. Ela não se permite passar pela fase do luto também do término. Então é muito Uhum. complicado. Essa sociedade que a gente está vivendo do perfeccionismo. Né? Então é muito importante a gente saber pelo que a gente está sofrendo e sofrer. Tá triste, tá ruim? Vamos sofrer, mas vamos saber também parar de sofrer. A hora certa de parar de sofrer. Perfeito. Como manter uma boa saúde mental, né? Falei que era a última pergunta para a gente encerrar, depois quem tiver perguntinhas a gente vai abrir. Como manter, como cuidar da saúde mental? Então, é muito importante a gente fazer coisas para nós mesmos, fazer coisas que deixam a gente felizes, coisas bobas, sabe? Ir numa sorveteria, fazer uma comidinha boa, fazer algo que te deixa bem, ter contato com pessoas que te animem, que te deixam para cima, não deixar aquelas pessoas que são pesadas, que a gente chama, assim, evitar um pouco o contato com essas pessoas, fazer mais coisas por você, ler livros que você goste. Agora, no momento de pandemia, infelizmente, não tem como a gente sair, mas dá pra gente fazer uma comidinha, dá pra gente assistir um filme, né? Dá pra gente fazer várias coisinhas. Evitar de ver jornal, evitar de ver notícias muito, muito pesadas. Tá na hora do almoço. Se permite só almoçar, fica só almoçando. Não vê jornal, não vê nada. Não vê essas notícias que realmente as notícias. Esse jornal é sensacionalista, né? Para vender, ele precisa de aumentar muita coisa. Então, a gente vê o jornal faz com que a gente se sinta mal mesmo. Então, vamos Uhum. evitar de ver jornal, vamos fazer coisas mais
por a gente mesmo. Atividade física contribui para a saúde mental? Muito, muito mesmo. Libera hormônios da felicidade, da alegria, do bem-estar. Então é muito importante. Se alimentar bem também é muito bom. Não posso dar dicas de alimentação, porque eu não sou nutricionista, mas estudos falam que realmente se alimentar bem, fazer atividade física e tudo isso contribui muito. Ter um animal de estimação? Também, muito. Cachorro, gato, traz felicidade, né? Fazer um trabalho voluntário? Também para quem gosta, com certeza. Muito, Se né? sente bem próximo, com certeza. Ajudar alguém também, né? Porque a gente se sente, acaba se sentindo útil, né? E fazer Uhum. técnicas de relaxamento também. Ouve uma musiquinha que goste, vai fazer alguma coisinha por você. Não é aquele relaxamento profundo, não, porque nem todo mundo gosta e consegue. Mas coloca uma musiquinha calma, vai ficar no seu canto, vai ficar no seu quarto. Se permite ficar lá na sua também, se permite se conectar com você mesma. É muito importante. Perfeito. Às vezes a gente vê algumas reportagens, algumas coisas assim que são inspiradoras, né? Por exemplo, a gente está numa época de uma pandemia, a gente não está podendo sair, óbvio. Mas tem pessoas, por exemplo, que fazem o trabalho de conversar com idosos em asilos por telefone. Eu Ai, fico que legal. imaginando, acho que é o tipo de coisa que deve te dar um retorno tão bom, né? Porque você está ali, você, teoricamente, você não poderia fazer nada, você está preso dentro da sua casa. Mas você consegue interagir por meio da tecnologia, por meio de uma série de coisas, com um idoso, por exemplo, que está lá numa casa de abrigo, onde ele não tem ninguém para conversar, onde ele se sente sozinho, e você também está se sentindo sozinho. Então a gente vê Ajuda uma série de. Tem muitas ideias bacanas, né, de coisas que podem ser feitas. Não querendo minimizar a questão da depressão, da ansiedade, das doenças, né, dos transtornos aí globais da saúde mental, mas, igual você falou no começo, a nossa sociedade, ela caminha para as doenças mesmo, né, mentais, para esse mal-estar sentimental, emocional. E o egocentrismo, ele é muito, muito forte, né, o individualismo. Então, muito. assim, a gente percebe isso muito. A atitude individualista, a pessoa que vive uma vida muito individualista, ela tende também igual você falou a questão do jovem, tem o iPhone 10, mas queria o 11. Gente, mas será que está situado aí no mundo real que a gente vive, né? Brasil Exatamente. 2020, vamos lá, a realidade nossa é qual hoje? A realidade da maioria das pessoas. Aqui em casa, de vez em quando, eu falo assim pro meu filho, a gente não tem muita coisa. Mas você já pensou que a gente faz parte do 1% mais rico do Brasil? Porque mais rico é quem tem a água tratada, comida, onde dormir. É 1% mais rico do Brasil, se a gente pegar os dados lá do IBGE e for olhar. Então, assim, olhar para dentro é muito importante. Adoro esse exercício de ficar sozinho, de refletir, é maravilhoso. Ter tempo pra gente, então, nossa, é ótimo, tomar um banho com calma. Mas a Fazer uma gente hidratação. também, mas essa consciência também de que a gente é 1 em 7 bilhões, né? E que existem tantas realidades diferentes. Sim. Mas aqui que a gente está falando, essa questão de como ajudar uma pessoa, né, a manter a saúde mental, a gente não está falando de uma pessoa que já está com depressão ou ansiedade muito É, forte. Ela já não. precisa de um atendimento psicológico e tudo mais, de encaminhamento com o psiquiatra. A gente está falando de uma pessoa que está naquele pezinho para ir, né? Então, Uhum. assim, não é. Todos deveriam buscar ajuda profissional, né? Mas, assim, esses casos de depressão e ansiedade, a gente fala, não, vai fazer uma coisa para você, vai se permitir. Não, Não. não é muito válido para eles. Então, a gente está falando desses casos que a gente está vivendo hoje mesmo. Sim, por isso é tão importante saber observar e diferenciar, né? Quando uma pessoa, quando a gente mesmo, ou quando alguém próximo da gente está entrando por um caminho de depressão, ou está num momento normal, saber respeitar. Nosso dia a dia, eu acho que a maioria das pessoas hoje estão se sentindo um pouco ansiosas, como você disse. E aí Uhum. vale essa conversa que a gente está tendo hoje sobre saúde mental. Se está tudo bem, se não está interferindo na sua vida, é uma questão leve de saúde mental. Porque Sim. semana passada, acho que eu estava falando um pouco antes de você entrar, na escola a gente fez uma live, mas foi outras meninas que fizeram. Foi a Glaucia, a Lê e a Vanusa. Falando sobre o projeto que a gente tem lá na escola, que é o Celebrando a Vida, que é de Uhum. prevenção ao suicídio. Aí elas falaram mais dessa questão que eu considero um pouquinho mais pesada, né? Como eu falei com você.
que é de falar sobre os números que envolvem o suicídio, a prevenção, e o projeto que a gente desenvolve na escola, o Setembro Amarelo. Ó, tem uma pedagoga, né, querida Silvana. Gente, aluna do Sagrado, se destacando. Ela lembrou de você, Silvana. Ai, que legal. Foi Tem uns sua aninhos. professora? Oi, tia Silvana. Ela é uma querida, minha pedagoga. Maravilhosa. Agora a gente abre para perguntas, né? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, a gente vai ficar um minutinho aqui, vai ver se alguém quer perguntar. Senão eu vou abrir espaço para você encerrar, para a gente Tá terminar. bom. Acho que ao longo do que as pessoas foram falando, eu fui comentando. Clima, né? Uhum. Bom, Isa, eu vou abrir espaço para você encerrar, se você quiser fazer sua fala de encerramento sobre a saúde mental, tá? Eu primeiro queria agradecer você pelo convite. Como eu falei, eu estou sempre à disposição. Quando você quiser, precisar, pode me chamar, que eu abro um horarinho para você. Eu falei um pouco corridinho também, porque eu tenho horário agora, 5 horas eu vou atender, mas está cedo ainda. Então, quem quiser fazer pergunta, pode ficar à vontade. Mas é isso. Em resumo, saúde mental é estar bem com nós mesmos, aprender a lidar com as adversidades da vida, com as dificuldades. Não é não sentir tristeza, não é não sentir raiva, não é não sentir medo, tá? Todo mundo vai ter esses sintomas durante a vida. O que a gente tem que fazer é aprender a lidar com essas situações, aprender a lidar com as nossas emoções e sentimentos. Por isso é muito importante a procura do psicólogo, que ele vai ajudar, vai te orientar a buscar estratégias para você lidar com essas emoções que a gente vai sentir durante a vida. E se permita sentir, se permita sofrer, se permita ficar bem, vai se permitindo. A vida é isso. A vida é feita de fases, tá? Uma Isso hora a gente aí. vai estar bem, uma hora vai estar mal, isso aí vai se ajustando. E se permita também pedir ajuda, né? Às vezes dentro de casa ou fora, para um profissional, né? Às vezes a gente tem Uma coisa dificuldade importante de... também. Uma coisa importante falar também, porque muita gente fala, mas eu não vou no psicólogo, porque psicólogo é muito caro. Mas hoje em dia a gente tem muitos centros que estão no 0800. A gente tem o Instituto de Psicologia, que é em Vitória, que é 0800, tem voluntários de psicologia. Temos Ai, também que as legal. faculdades, temos as faculdades de psicologia, que são estudantes a partir do 8º período, então eles têm a capacidade de atender, tem toda a orientação de professores, e é muito bom. Tem o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, que é 188. Quando a pessoa se sentir muito mal, muito angustiada, pode ligar também. Então, não é desculpa para... Não existe desculpa. Não adianta Uhum. falar que é porque é mais caro que nada. Porque a gente tem os meios que dá para todo mundo fazer. Perfeito. Está se tornando um serviço mais acessível, né, Isa? A Tá, questão. sim. Até porque acho que estão percebendo a necessidade, o quanto é necessário, o quanto é importante. O CVV 188, como você disse, né, para quem se sentir realmente assim numa situação difícil com relação à depressão, suicídio, esses quadros, e buscar realmente um psicólogo. Como eu estava dizendo, às vezes, até a gente que é mais velho tem dificuldade de conversar com as pessoas próximas, dentro de casa, por uma série de fatores. Às vezes a pessoa não vai dar muita importância, às vezes a pessoa sabe, sei lá, às vezes a pessoa ou vai interferir muito na sua vida, uma coisa que você não quer, né? Tem um pouco disso, a gente sabe como que é, principalmente adolescente, jovem. Então, eu acho que um psicólogo, assim, é fundamental para uma pessoa passar por um processo onde ela está precisando de ajuda. E Com essas certeza. dicas que você deu foram muito bacanas. Eu acredito que na internet, igual você falou aí desses serviços voluntários, dos estudantes, se você entrar no site das universidades, tal, você encontra e pode estar buscando ajuda. Como já tem também em unidade de saúde pública, já tem Tem, esse serviço de psicologia, que até um tempo atrás não tinha. E hoje em dia já tem. tem, e é muito necessário e muito importante. Isa, muito obrigada pela sua Eu que participação. agradeço. Nossa, gente, a Isa é minha prima, de consideração, mas é minha prima. Ela é uma fofa, uma querida, e interrompeu, coitado, o horário de trabalho dela para estar conversando com a gente. Mas é da comunidade de Nova Almeida, atende Nova Almeida, como vocês viram aí, né? Foi até aluna da Silvana. E acho que é um exemplo de uma jovem psicóloga que faz parte dessa nova geração, né, Isa, para lidar com esses assuntos. Eu acho que a Com certeza. psicologia também, ela está se reinventando e se reformulando um pouco, a gente percebe isso. E
espero que cada vez mais a gente tenha mais informação de qualidade, como essa que você trouxe para a gente, para que a gente esteja sempre instruído sobre isso e que cada um possa ajudar mais o outro, né? Eu acho que sozinho é difícil, mas com o outro é um pouquinho mais fácil. Que a gente possa ser esse apoio para o outro quando ele está precisando. Sim, isso é fundamental. Não vamos julgar, vamos só ouvir, vamos apoiar. E aí tá tudo certo. E se precisar, Perfeito. pode me chamar, que eu participo novamente, tá bom? Perfeito, querida. Muito obrigada. Foi um prazer conversar com você. Saudades. Beijo, Tchau. saudades. Até mais.